Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula aqui do nosso canal e hoje para falar sobre o conceito de soberania na obra do filósofo Jean-Jacques Rousseau, o que faz com que as ideias de Rousseau sobre soberania sejam consideradas como fundamentais não apenas no campo da filosofia, da ciência política ou da administração pública, mas também na área do direito constitucional. Vamos a mais um estudo aqui no nosso canal? O conceito de soberania é essencial no estudo de qualquer teoria do Estado, e inclusive uma Constituição republicana, como é o caso da nossa Constituição Federal de 1988, traz como um de seus fundamentos esse conceito, e Rousseau se destacou como um dos principais filósofos do século XVIII, defensor de uma sociedade onde o poder soberano encontra-se nas mãos do povo. É com base na ideia de soberania que está estruturado o modelo político ideal pensado por Rousseau, bem como suas ideias sobre a função e a finalidade do Estado. Para tratar do tema da soberania no estudo de hoje, nós vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, vamos considerar o contexto histórico vivido pelo filósofo. Em seguida, vamos abordar este tema e sua relação com a questão do contrato social. E, finalmente, abordar as características do conceito de soberania que nós encontramos na obra do contrato social. E vamos, desde já, para a primeira parte, falar sobre o contexto histórico, que nos ajudará a entender por que Rousseau se preocupou em tentar resolver a questão da legitimidade do poder do Estado. Rousseau viveu ao longo do período final do absolutismo francês, que tinha como premissa a teoria do direito divino dos reis, segundo a qual o poder do rei derivava direto de Deus. Rousseau se opunha fortemente ao absolutismo monárquico e mesmo a qualquer forma de monarquia, instrumento de opressão e usurpação do poder social. Como característica do absolutismo ao tempo de Luís XVI, a corte não visava o bem comum, mas aos interesses particulares. É nesse contexto das monarquias absolutistas que Rousseau procura situar o conceito de soberania, conferindo ao povo uma soberania que antes era atribuída ao governante de forma absoluta. Rousseau procurou mostrar que a monarquia não era a única forma de governo capaz de fundar a soberania do Estado, como pensavam, por exemplo, Jean Bodin e Jacques Bossuet. O primeiro foi um jurista e professor de direito em Toulouse, na França, do século XVI, e o segundo foi um bispo e teólogo francês do século XVII. E ambos eram partidários do argumento de que o governo era divino e que os reis recebiam o seu poder de Deus, justificando assim a autoridade e legitimidade do monarca. Por isso, a grande contribuição de Rousseau foi formular e pensar uma forma de organização política onde a soberania deve pertencer ao povo, e não mais a um monarca ou um grupo de indivíduos dotados de poderes absolutos. Vamos pensar agora a ideia de soberania a partir da visão contratualista de Rousseau, e vejam o que ele diz na sua obra do contrato social. Rousseau procura indagar se na ordem civil pode haver alguma regra de administração legítima e segura, e afirma que tem como objetivo encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça, no entanto, a si mesmo e permaneça tão livre como antes. Uma regra de administração legítima será aquela onde haverá concordância entre obediência e liberdade. E aqui temos mais um elemento do corpo político da obra de Rousseau. E para que exista essa concordância entre obediência e liberdade, é preciso que, em uma sociedade, a soberania esteja nas mãos dos contratantes, ou seja, do povo. Acontece que a sociedade, à época de Rousseau, e mesmo as sociedades originárias, não se caracterizavam como tal, e por isso a necessidade de pensar uma regra de administração legítima na ordem civil. Essa regra de administração legítima é o contrato social que existe entre o povo e o Estado. Mas aqui eu não vou aprofundar esta visão contratualista de Rousseau, porque nós já temos um vídeo aqui no nosso canal que fala exatamente sobre isso, o contrato social de Rousseau. Eu vou deixar o link aqui nos cards deste vídeo. Para Rousseau, o contrato social é a máxima reguladora do Estado, é o ato de constituição do povo como verdadeiro fundamento da sociedade e constitui a regra de legitimidade da autoridade política. Como contratualista, Rousseau acredita que foi um contrato social que deu origem à vida em sociedade, mas o pacto ou contrato do qual se originou a nossa sociedade não deve ser considerado legítimo de Rousseau,
porque ele garantiu apenas o direito daqueles que instituíram a propriedade privada. E mais uma vez eu vou remeter você ao nosso vídeo sobre o contrato social, onde eu explico como a propriedade privada fez surgir a necessidade de um pacto, que no entanto deve ser considerado um pacto ou contrato social ilegítimo. Por isso Rousseau quer pensar um contrato social legítimo, uma regra de administração legítima e segura que distribua direitos igualitariamente. O contrato social não pode servir de base para beneficiar apenas um grupo ou uma parte da sociedade. Um contrato que se converte em benefício apenas para uma das partes não pode ser considerado legítimo e, por isso, não pode igualmente ser levado em consideração para dar legitimidade ao poder do Estado. Por isso, Rousseau é partidário da ideia de soberania popular e o contrato não pode e nem deve fazer o povo perder a soberania. Percebem aqui a diferença? Obedecer a leis instituídas por um rei, que estabelece regras não visando o bem comum, mas interesses particulares, que era o que acontecia na época do absolutismo francês, beneficia apenas um pequeno grupo da sociedade, e para Rousseau isso é ilegítimo. Somente se a soberania estiver nas mãos do povo, e não nas mãos de um monarca ou de um pequeno grupo, é que o povo pode ser beneficiado como um todo. É assim que, ao obedecer leis instituídas pelo soberano, que é o próprio povo, o povo estará obedecendo a si mesmo e, portanto, continuará livre. Lembram que eu falei que a concordância entre obediência e liberdade constitui um elemento essencial do corpo político da obra de Rousseau, e essa concordância só se dá de forma legítima se a soberania pertencer ao povo. Além disso, é com base no interesse comum que a sociedade deve ser governada. E quem melhor do que o próprio povo para definir o que é o bem comum? Essa ideia de interesse comum nos remete a um outro conceito muito importante na obra de Rousseau, que é de vontade geral. O que é para Rousseau a soberania? Não é outra coisa senão o exercício dessa vontade geral. E a vontade geral é a vontade do corpo político que tende sempre para o bem comum. Rousseau usa com frequência essa metáfora da sociedade como um corpo político, como um organismo vivo. E se a vontade geral é a vontade do corpo político, a soberania consiste no exercício da vontade geral. Nos 2 primeiros capítulos do livro 2 do Contrato Social, Rousseau fala de 2 características da soberania, considerando-a inalienável e indivisível. E no capítulo 4, que tem como título Dos limites do poder soberano, podemos considerar mais uma característica da soberania, que é ser dotada de um poder absoluto. Vamos iniciar pelas 2 primeiras, e vejam essa imagem. A soberania é inalienável e indivisível. O poder pode ser dividido em executivo e legislativo, mas não a soberania, que é também absoluta. Vamos começar pela ideia de que a soberania é inalienável, ou seja, ela não pode ser representada. Rousseau questiona tanto o absolutismo monárquico quanto o axioma da escola do direito natural, segundo a qual a transferência de direito é legítima. Rousseau rejeita, por exemplo, as teses de Hobbes, Grotius ou Barbeyrac, seja por considerar que a soberania possa estar concentrada nas mãos de um homem ou de um grupo. De acordo com uma certa tradição do justnaturalismo, por exemplo, a soberania pode ser trocada ou oferecida em empréstimo, digamos assim, em vista de um benefício qualquer. É assim que a soberania de um homem, um grupo ou mesmo do povo pode ser transferida para terceiros, se assim lhes parecer favorável. Os argumentos de Grotius, por exemplo, que faz parte dessa tradição, acerca da possibilidade de alienação, tanto da liberdade quanto da soberania, são discutidos por Rousseau no capítulo 4 do livro 1 do Contrato Social. Para Grotius, se um indivíduo pode transferir a sua liberdade em favor de um terceiro, segue-se daí que um povo pode transferir a sua autoridade política e atribuir para si senhores. Rousseau, no entanto, rejeita essa possibilidade de renúncia por parte do povo, tanto do poder soberano quanto da sua liberdade. Por isso, repito, é essencial entender como Rousseau procura estabelecer essa concordância entre obediência e liberdade, e que isso só será possível, ou melhor, nós só podemos considerar legítimo em uma sociedade que garanta o direito a todos igualmente e que não favoreça um pequeno grupo em detrimento do bem comum. A segunda característica é a indivisibilidade da soberania, e vamos retomar a metáfora que Rousseau utiliza comparando a sociedade com um organismo vivo. Assim como o corpo humano não pode ser dividido em partes sob pena de perder a sua vida, a soberania é indivisível.
O poder, como dissemos, pode ser dividido, não a soberania. O soberano é o responsável pelo poder legislativo, ou seja, pela criação das leis. O governo está subordinado ao poder de decisão do soberano e apenas executa as leis, devendo haver inclusive boa rotatividade na ocupação dos cargos. Apenas ao considerar o poder executivo subordinado ao poder legislativo é que a soberania continuará íntegra e indivisível. A divisão em soberano e governo, ou poder legislativo e poder executivo, torna Rousseau partidário da teoria da divisão dos poderes. Essa separação de poderes é necessária para manter o poder legislativo e a vontade geral livres de corrupção, pelo menos assim, na visão de Rousseau. Finalmente, vejamos como Rousseau concebe a soberania como absoluta. A soberania é o poder que dirige a vontade geral. E da mesma forma que a natureza dá a cada homem um poder absoluto sobre os membros do seu corpo, lembram da metáfora que nós já falamos que Rousseau utiliza, da sociedade como um organismo vivo? Repito, da mesma forma que a natureza dá a cada homem um poder absoluto sobre os membros do seu corpo, o pacto social dá ao corpo político um poder absoluto que recebe o nome de soberania. Para Rousseau, o soberano tem um poder absoluto sobre todos os cidadãos, mas aqui não se trata de um poder soberano centralizado nas mãos de um único indivíduo ou de um pequeno grupo. O soberano ele pode criar, modificar ou revogar leis que assim achar necessário ou conveniente em função desse poder absoluto que ele possui. Todavia, mesmo sendo absoluta, Rousseau trata no capítulo 4 do livro 2 do Contrato Social dos limites do poder soberano. E vejam o que ele diz aqui, quando ele afirma que o soberano não pode onerar os súditos com nenhuma pena inútil à comunidade, não pode sequer desejá-lo, pois, sob a lei da razão, não menos que sob a da natureza, nada se faz sem causa. E para encerrar o estudo de hoje, e considerando possivelmente a dificuldade de compreender alguns dos temas que foram tratados aqui, afinal, não foram poucos os conceitos que nós abordamos, por exemplo, soberania, contrato social, vontade geral, fundamento e legitimidade do poder do Estado, nós vamos fazer um breve resumo para facilitar a sua compreensão sobre o tema da soberania a partir da obra do filósofo Jean-Jacques Rousseau. O contrato social deu origem a uma forma de associação pela qual os indivíduos passaram a viver em sociedade. Essa associação forma um corpo moral e político e faz com que suas vontades individuais deem origem a uma outra vontade, que é a vontade geral, que resulta de uma consciência coletiva e deve dirigir o corpo político. O poder soberano, que se forma pelo pacto, deve ser dirigido pela vontade geral que se expressa em prol da coletividade e do bem comum. O contrato é a máxima reguladora do Estado, funda o poder e a soberania do Estado, mas para que esse contrato seja legítimo, ele precisa distribuir direitos igualitariamente, e não beneficiar apenas um grupo ou parte da sociedade. Somente se a soberania estiver nas mãos do povo, é que este poderá ser beneficiado como um todo. Aqui nós temos, de forma bem resumida, o modelo político ideal buscado por Rousseau. E para encerrar o estudo de hoje, eu gostaria de falar brevemente da atualidade do pensamento de Rousseau. Suas ideias em torno do conceito de soberania o colocam como um dos filósofos mais importantes para nos ajudar a defender uma sociedade mais justa e igualitária. Como parte de um corpo político, o povo precisa participar da vida política e não permanecer alheios aos seus acontecimentos. O que significa participar do espaço público para exercer o seu poder soberano e ser um fiscalizador das ações do governo para garantir que as leis estatuídas não sejam ignoradas e nem subvertidas. Uma importante consideração a esse respeito é pensar em Rousseau como um partidário da democracia direta e participativa, mantida através de assembleias frequentes e com a presença de todos os cidadãos. É claro que em um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, torna-se difícil o exercício direto da soberania, e Rousseau tinha plena consciência a esse respeito. É claro que não se tratando do Brasil, mas um país de grande extensão e muito povoado. De qualquer forma, o modelo ideal continua sendo uma democracia com a participação do próprio povo. Essa questão é, sem dúvida, uma das mais importantes da atualidade, considerando a forma de organização política e social. Oxalá possamos algum dia pensar uma sociedade onde prevaleçam ou predominem na prática, e não apenas na teoria, o bem comum, e não interesses privados ou particulares.
E assim nós encerramos mais uma videoaula aqui do nosso canal. Até a próxima!